Professor, como é que a gente projeta o daqui para frente para essa relação no Oriente Médio e essa expectativa de paz? Por quê? O Hamas ali na faixa de Gaza, mas o Hezbollah continua existindo. Os Houthis ou Houthis também continuam existindo no Iêmen. O que desses outros grupos também entra nesse pacote de hoje? Professor, eu não estou te ouvindo. Creio que o senhor desligou ali. Pronto, agora sim, vamos ouvir o professor Alexandre Pires. Houve ali um desligamento do Hamas daquele eixo liderado pelo Irã, que é o que você acabou de citar, né, Elisa? Hezbollah, Houthis, eles estão desconectados, não tem mais como eles receberem um abastecimento de dinheiro, recursos e armas. Isso acabou, tá? Mas também tem um outro lado, que é o que você está captando aí na sua boa observação sobre as imagens, né? Todo mundo sai desgastado desse conflito. A guerra, ela tem ali um pedágio psicológico imenso para todos os lados, né? O sobrevivente consegue sorrir por causa dessa alegria ali de ter passado por esse processo, do mesmo jeito a alegria ali dos prisioneiros. Mas os combatentes também acabam cansando, né? E nós temos que levar em conta o seguinte: o Hamas está há 2 anos sofrendo derrotas, né? Ou seja, Gaza foi conquistada, então o moral da tropa, digamos, está lá embaixo, né? E isso tudo afeta. A guerra tem uma dimensão material que nós estamos acostumados a ouvir, armas, tecnologia, mas o ponto principal sempre é psicológico, né? Ou seja, uma hora essas pessoas vão desistindo de lutar. Então, pode ser que isso tudo tenha levado a esse momento, por isso que o Trump elogia o Netanyahu, dizendo que, olha, sem o esforço dele e as táticas e as estratégias que ele adotou para ir conquistando território, eles não teriam negociado, né? Essa é a ideia que está por trás de várias falas do Trump, né? Ou seja, sem a ofensiva militar não teria como ter a entrega dos reféns. E isso também faz com que o Hamas talvez fique, digamos, mais disposto, né, a negociar uma saída. Eu sei qual é a saída que eles querem. Eles querem continuar sendo um grupo político, mesmo em um território ali mais restrito em termos de liberdade de ação dos palestinos, né? Mas isso provavelmente não vai ser aceito, e aí nós vamos ter novas tensões que nós esperamos, claro, não façam com que o cessar-fogo acabe e que as hostilidades recomecem, Elisa. Professor Alexandre Pires, que gentilmente colaborou com a nossa programação nesta manhã de segunda-feira. É um dia histórico do ponto de vista de ter ocorrido de fato um acordo. A gente não sabe ainda a magnitude desse acordo, se vai ser de fato cumprido, mas do ponto de vista humanitário, da libertação dos reféns, sim, foi cumprido, e também sem a espetacularização tão desejada também pelas famílias. Professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais e Economia do IBMEC. Muito obrigada, professor. Eu agradeço a oportunidade. De fato, nós estamos hoje vivenciando uma página da história mundial. Essa aqui vai ficar para sempre. Eu tive a oportunidade de madrugada entrar com vocês e estou aqui novamente. Agradeço. Com toda certeza o senhor vai tratar e muito com seus alunos, hein, em sala de aula, sobre a compreensão deste dia e as interrogações que ainda permanecem. Eu fico aqui também com o Diego Pavão. Obrigada mais uma vez, professor. Enquanto nós vamos acompanhando as imagens, do lado direito, o território da faixa de Gaza, com esses prisioneiros que estão em ônibus, retornando para casa, retornando para a faixa de Gaza, e no cantinho esquerdo aqui, a chegada dos reféns. A gente tem uma imagem que é muito, muito marcante. Deixa eu consultar aqui, que a gente já expôs essa imagem, já, se a gente puder mostrar novamente, da mãe reencontrando o filho. É de uma emoção tremenda ver ali o reencontro desse refém. Diego Pavão, nós vimos então as autoridades ainda hoje de manhã, lembrando que nós estamos 6 horas atrás do horário em Israel, nós vimos Benjamin Netanyahu reunido com Donald Trump e com demais autoridades. E muitas promessas aí mais uma vez. Gente, essa imagem é impressionante. Para quem é mãe, para quem minimamente ama outra pessoa, sabe o que é o poder de um reencontro, né? Após muitas dores. Mas a gente nem consegue imaginar o que é você reencontrar, você ser mãe, reencontrar um filho, após 2 anos, um filho que estava sendo feito refém, que era refém de um grupo terrorista e que foi sequestrado no dia 7 de outubro.
de 2023. O Diego Pavão, novas promessas foram feitas, enquanto a gente acompanha essa imagem e as demais imagens ao vivo, promessas foram feitas por Donald Trump, por Benjamin Netanyahu, assim, o que do acordo já foi cumprido e o que é uma interrogação até este momento? Bom, a primeira questão importante, claro, é a libertação dos reféns. Isso aconteceu. Todos os 20 reféns vivos foram entregues a Israel. A gente já tem essa confirmação, isso do próprio governo israelense, dizendo que recebeu esses reféns. Agora eles vão passar por um processo, por uma questão médica no hospital, vão ficar internados alguns dias, mas como a gente viu, muitos deles estão em um estado de saúde até razoável, considerando tudo que eles passaram em 2 anos em poder do Hamas. Ao mesmo tempo, existe a questão da devolução dos corpos, e isso a gente não viu acontecer ainda, Elisa. E essa é uma questão bem complicada do ponto de vista logístico. Existe a expectativa de que hoje 4 corpos sejam devolvidos, só que são 28 no total. A gente não sabe se o Hamas tem de fato esses 28 corpos para serem entregues. Provavelmente não. Provavelmente alguns corpos nunca vão ser encontrados ou não vão ser devolvidos para as famílias, para elas poderem fazer essa despedida digna. Essa é uma das partes mais delicadas e mais até tristes dessa história toda, porque do ponto de vista logístico é muito difícil achar onde estão esses corpos num território que foi bombardeado quase que diariamente por 2 anos, um território com muitos escombros, com muita devastação e reféns que acabaram mortos até por esses ataques israelenses sem querer, mas acabaram morrendo nesses ataques israelenses. Ou seja, é uma situação muito complicada se a gente for pensar também na questão da decomposição desses corpos, do armazenamento, quer dizer, é algo bem delicado para as famílias e é algo que a gente vai ter que prestar atenção nos próximos dias para ver se de fato vai haver alguma esperança de que esses 28 corpos sejam entregues de forma segura para os israelenses. Mas, Elisa, outro ponto do acordo cumprido foi a troca de prisioneiros. A gente viu agora essa troca de prisioneiros acontecendo. Só para esclarecer os números que a gente tem, Perfeito. Eu peguei aqui, você me perguntava antes, fora do ar, Elisa, são 250 palestinos prisioneiros que foram libertados hoje. Esses 250 cumpriam pena. Eles cumpriam prisão perpétua, ou seja, eles foram acusados, condenados e cumpriam as suas penas. Então já tinham sido condenados. Exatamente, esses. por Perfeito. outros crimes. Tá. Os 1.700 palestinos prisioneiros que também foram libertados hoje são 1.700 que nunca foram formalmente acusados, mas que estavam presos nas cadeias de Israel. Isso é um outro debate, mas levanta uma questão de como que essas pessoas ficaram tanto tempo presas, né, desde o 7 de outubro, porque eles são pessoas ligadas ao envolvimento, ao planejamento e à execução do 7 de outubro, daquele ataque em 2023, mas que foram deixadas numa cadeia israelense ou cadeias israelenses sem serem formalmente acusados. Existe uma questão legal aí sobre o processo, devido processo legal na justiça israelense, e, enfim, isso é um outro debate que a gente não vai entrar nesse momento, mas só para fazer essa diferenciação, Elisa, os 250 que cumpriam as suas penas, ou seja, foram acusados, condenados e cumpriam penas, e os 1.700 que estavam presos, mas não haviam sido formalmente acusados.